Outra coisa que você precisa saber: todas as crianças querem que os pais confiem nela. A criança, ao longo do desenvolvimento dela, ela se esforça para que você confie nela. A criança quer a sua confiança. Por que a criança quer a sua confiança? Porque uma vez que você confia, você passa a dar liberdade. E liberdade é o que toda criança em desenvolvimento quer. Por exemplo, quando a criança vai e pega um copo de vidro, se você não confia, você vai lá e tira o copo da mão da criança. E você fala, não, me dá aqui que isso quebre. E você guarda o copo. Agora, se a criança pega um copo de vidro e a mãe confia que a criança consegue lidar com um copo de vidro, ela não tira o copo da mão da criança. E a criança passa a ter liberdade para interagir com o copo. E liberdade é o que todas as crianças buscam ao longo do amadurecimento dela. A criança quer liberdade. Ela quer escolher a roupa sozinha, vestir a roupa sozinha, fazer as coisas sozinhas, porque é exatamente essa a função da criança, né? Ela nasce completamente independente. É um bebê recém-nascido que sequer come sozinho. Se você não alimentar a criança, ela morre de fome. Conforme ela vai crescendo, o trabalho que ela vai fazendo é se tornando independente, né? Até que ela seja um adulto completamente independente e possa viver a vida dela. Só que isso é um processo, demora anos para a gente chegar no ponto total da independência. Então, quando a criança entende, quando a criança acredita que você confia nela, ela fica mais calma, porque ela tem mais liberdade e ela passa a ter mais espaço. E por que é importante você confiar no teu filho? E confiar no teu filho não significa exigir as coisas deles, porque o adulto subestima a capacidade da criança o tempo inteiro. A gente subestima a capacidade da criança o tempo inteiro. Tudo a gente acha que vai cair, tudo a gente acha que vai quebrar, tudo a gente acha que vai machucar e algumas vezes vai mesmo, mas não é sempre. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo todinho. Teve uma situação com o filho do meio do meu tio, em que a minha mãe estava com as crianças e ela pediu um copo de água. E o meu irmão saiu correndo, meu irmão tem 12 anos, e ele saiu correndo na cozinha, pegou um copo enorme de meio litro, assim, que comporta meio litro, encheu de água até quase transbordar e foi levar para minha mãe que estava na sala. Só que a criança de 2 anos queria carregar o copo. E o Thiago não queria deixar a criança carregar o copo, porque era um copo grande, pesado e cheio de água. E o Thiago olhou para a criança e falou, não vou entregar um copo de água cheio na mão de um bebê de 2 anos, né? E o bebê começou a chorar, começou a fazer a famosa birra, porque ele queria segurar o copo e levar o copo até a minha mãe. Aí minha mãe olhou a situação de longe e falou pro Thiago, entrega o copo para ele. E o Thiago respondeu exatamente isso, mãe, se eu entregar o copo para ele vai derrubar tudo. Aí a minha mãe virou para a criança com 2 anos de idade e falou, você vai segurar o copinho com as 2 mãos e vai andar bem devagarzinho para a água não cair, entendeu? A criança já toda feliz balançou a cabeça dizendo que sim. O Thiago entregou o copo, a criança segurou com as 2 mãozinhas, deu um passinho de cada vez até chegar no sofá onde a minha mãe estava sentada. Quando a criança se aproximou do sofá, o copo estava muito cheio e a criança não conseguia esticar os bracinhos para entregar o copo para ela. Aí ele tomou um pouquinho da água para diminuir o nível, para que ele conseguisse esticar o bracinho e entregar o copo para minha mãe. Não caiu uma gota sequer no chão. E era uma criança de 2 anos carregando um copo cheio com meio litro de água dentro. Então, em muitas situações, a gente acaba subestimando a criança, subestimando a capacidade dela e até mesmo a boa vontade dela. A capacidade da criança de aprender a mexer com faca, a capacidade da criança de entender e aprender e começar a conviver com a existência do fogão. Eu não estou dizendo que uma criança de 2 anos tenha que mexer no fogão, mas colocar o portãozinho na porta da cozinha para a criança não entrar, você tira a oportunidade de aprender, você tira a oportunidade de ensinar e a oportunidade que ela tem de aprender. Você tá entendendo? Então uma criança com 2 anos pode manipular um copo de vidro? Pode tranquilamente. Ela só precisa ser ensinada para tomar cuidado. Uma criança de 2 anos pode manipular uma faca? Se não for uma faca gigantesca, pode. Ela só precisa ser ensinada para tomar cuidado. E óbvio, né? Fazer tudo com supervisão. Você não larga a faca na mão da criança e vai dormir, porque a chance disso acontecer uma tragédia é bem grande. Mas se você tá olhando, se você tá ali tomando conta e você ensina a criança mais do que podar a criança, ela aprende.
E a criança quer desesperadamente que você ensine e que você confie nela. Então a gente precisa, desde muito cedo, quando a criança é um toquinho de gente, começar a deixar a criança fazer coisas dentro de casa. Colocar a roupa na máquina de lavar, tirar a roupa da máquina de lavar, colocar comida para o cachorro, tirar o lixo, colocar a louça no armário, lavar a louça. Conforme ela vai crescendo, ela pode fazer cada vez mais coisas. Mas mesmo a criança muito pequenininha consegue fazer uma série de coisas. Quer ver uma coisa simples que criança de 1 ano consegue fazer? A criança de 1 ano, se estiver andando, consegue fazer? Guardar meia na gaveta. Então, você lavou roupa, tirou a roupa no varal, deixa a criança guardar as próprias meias, os próprios bores, a própria calcinha na gaveta. Não vai quebrar, não vai machucar a criança. E é uma coisa simples, guardar a meia na gaveta, entende? Colocar a roupa dentro da máquina de lavar, simples, que não vai causar nenhum tipo de problema. Uma criança de 1 ano, com supervisão, com orientação, consegue fazer. Colocar a mesa para o jantar, tirar a mesa do jantar. Está entendendo? Então, é confiar no seu filho e na capacidade do seu filho. Não espera teu filho fazer 15 anos para você começar a exigir coisas dele. Faça hoje, faça agora.